Muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje, o nosso olhar vai se afastar daquelas obviedades do dia a dia e apontar direto para os mecanismos ocultos. Sabe, aquelas forças fundamentais que literalmente ditam as trajetórias humanas. Muitas vezes, décadas inteiras de tempo e muita energia são gastas em direções que simplesmente não trazem os resultados esperados. E tudo isso porque as regras invisíveis do progresso permanecem ali, ocultas. A nossa ideia aqui hoje é decodificar essa mecânica, trazendo reflexões profundas sobre como o conhecimento e os nossos comportamentos realmente moldam a realidade. E para começar daquele jeito, surge uma questão central na nossa mente. O que de fato define a trajetória humana? Fazer essa pergunta mais socrática serve para ancorar o pensamento em um estado profundamente reflexivo. Afinal, a gente sabe que não se trata apenas de escolhas aleatórias ou acidentes de percurso, né? Existe toda uma arquitetura por trás de quem avança e de quem acaba estagnando. E o primeiro pilar dessa arquitetura tem a ver com algo que, incrivelmente, passa muito despercebido. E isso nos leva direto aos limites do nosso conhecimento atual. A grande verdade é que o que determina até onde é possível chegar definitivamente não é o acaso. Qualquer objetivo exige um caminho, um mapa. Só que a rota traçada na mente humana é sempre construída com base no que a gente já sabe e nas crenças que já estão estabelecidas. Ou seja, a nossa progressão é estritamente mapeada e limitada pelo conhecimento que já foi adquirido até aqui. E existe um contraste enorme, muito claro, nas formas de se avançar na vida. A tentativa de descoberta isolada, que é basicamente tentar avançar puramente por conta própria, na base da intuição e da tentativa e erro, até funciona, é verdade, mas é um processo lento e extremamente vulnerável. Acaba se criando um ciclo onde muita energia gasta batendo a cabeça nas mesmas barreiras invisíveis de sempre. Por outro lado, o poder de buscar conhecimento externo é absolutamente transformador. Quando a gente absorve a experiência daqueles que já mapearam o terreno, isso não apenas acelera o progresso de forma absurda, mas também evita erros que nem se imaginava que poderiam ser cometidos. E é exatamente como diz aquela reflexão: para parar de andar no escuro, é preciso usar o mapa de quem já navegou pelo caminho. Buscar esse conhecimento externo não é de forma alguma pegar um atalho no mau sentido. Na verdade, é uma necessidade profunda para simplesmente parar de tropeçar no escuro e, finalmente, iluminar os nossos pontos cegos mentais. Ter acesso à experiência alheia permite enxergar o caminho com uma clareza incrível, resultando em decisões muito mais precisas e conscientes. E olha só, essa limitação de visão desemboca no que a gente pode chamar de armadilha do paradigma. Sabe aquela sensação profunda de estagnação? Um esforço colossal, monumental é feito todos os dias, mas os resultados simplesmente não mudam. O grande segredo para entender isso é perceber que a estagnação raramente é por falta de esforço. Muito pelo contrário. Na maioria das vezes, é uma limitação estrutural dentro do próprio modelo mental que está sendo usado. É como se a pessoa estivesse operando dentro de uma caixa, esbarrando em um limite invisível. E um exemplo histórico ilustra isso brilhantemente. Imagina o seguinte: no passado, viajar 1000 quilômetros em um único dia era algo literalmente impossível. O paradigma daquela época era o cavalo. Dava para otimizar o animal com a melhor ração do mundo, o melhor treinamento, a melhor sela, mas o limite biológico impedia a viagem. Percebe? O limite não estava no esforço em si, estava no modelo. Até que vem a mudança de paradigma e traz a invenção do carro. E, imediatamente, regras completamente diferentes entram em jogo. O fato é que nenhum nível de otimização dentro de um modelo antigo jamais vai se igualar aos resultados de adotar um modelo completamente novo. Mas como a gente consegue notar essa armadilha no dia a dia? Os sinais são sutis, mas estão lá. Maximizar o esforço sem colher resultados novos, sentir um bloqueio imenso apesar de um trabalho duríssimo ou tentar resolver problemas usando exatamente a mesma forma de pensar que os criou em primeiro lugar. Continuar insistindo dessa forma é, na prática, como chicotear o cavalo esperando que, de repente, ele vire um motor a combustão. Não vai acontecer. A chave para escapar dessa armadilha é buscar uma mudança real de perspectiva através de novas influências e novos conhecimentos. Isso nos leva à desconstrução de uma crença que é muito reconfortante, mas extremamente perigosa: a famosa ilusão da estabilidade. É muito comum a busca por aquele ponto mágico na vida onde tudo pareça estar em perfeito equilíbrio, um momento de conforto absoluto e permanente. No entanto, a realidade brutal é que esse equilíbrio estático simplesmente não existe. Ele é um mito. A chave para entender por que a estabilidade é tão ilusória reside no conceito de inércia. Se a gente trouxer isso para um contexto existencial, a inércia é uma falsa sensação de estabilidade.
Dá a impressão de que o movimento para frente continua, mas a energia real e o desenvolvimento já pararam, e de forma bem silenciosa. Filosoficamente falando, é impossível permanecer totalmente estático. Ou ocorre um avanço contínuo ou um retrocesso sutil e quase imperceptível está acontecendo. Vamos imaginar a dinâmica de um avião para deixar isso mais claro. Após gastar muita energia para subir, o avião atinge a famosa altitude de cruzeiro. E lá em cima tudo parece incrivelmente tranquilo. Mas mesmo nesse voo suave, a aeronave requer queima constante de combustível. Se os motores forem desligados, ela não despenca na mesma hora. Ela plana por um tempo, impulsionada pelo embalo que já tinha. Para quem está lá dentro, tomando um café, tudo parece perfeitamente seguro. Mas a queda é absolutamente inevitável. Cortar a energia da disciplina e do esforço constante produz exatamente esse mesmo efeito na nossa realidade. Por isso, é tão vital prestar atenção naqueles marcadores silenciosos de declínio. Depender puramente daquele ímpeto do passado, interromper a evolução diária, reduzir a consistência nas ações e acabar confundindo um conforto temporário com uma segurança duradoura, esses são sinais de alerta claríssimos, porque quando o declínio finalmente é notado de forma visível, tipo com a perda de uma grande oportunidade ou com o fracasso de um projeto, a queda já estava em um estágio super avançado. A verdadeira regressão sempre acontece silenciosamente, muito antes de ser percebida a olho nu. E se a estagnação é assim tão invisível, o que é que constrói um movimento de avanço que seja realmente sustentável? Aí o nosso foco precisa recair sobre algo menos glamouroso, confesso, mas que é absolutamente vital: a base dos hábitos. A verdadeira arquitetura de qualquer trajetória humana de sucesso não é feita com aqueles grandes saltos heróicos de cinema, mas sim da fundação silenciosa das rotinas diárias. Existe uma diferença que é crucial a gente pontuar entre objetivos e hábitos. Objetivos são coisas flexíveis, eles mudam com o tempo e o foco deles está lá num futuro distante. Já os hábitos, bom, a natureza deles é completamente diferente. Eles são acumulativos, são permanentes e, acima de tudo, são impulsionados pelo dia de hoje, pelo momento presente. Não adianta nada focar apenas naquele alvo final lá na frente, porque são as ações cultivadas todos os dias que vão espelhar o verdadeiro nível dos resultados que serão obtidos. Essa construção toda acontece de forma muito cronológica e, de novo, silenciosa. O processo todo começa com um simples comportamento, uma ação pontual. Através da repetição constante ao longo do tempo, essa ação vai se consolidando até virar um hábito, tornando-se algo automático que exige cada vez menos força de vontade para ser feito. E olha, é exatamente assim que o futuro é desenhado. O futuro não é decidido no momento em que se traça um objetivo grandioso no papel, mas sim construído inevitavelmente através da consistência metódica daquelas pequenas ações. Finalmente, é preciso lembrar que essa construção de rotinas e de caminhos nunca acontece em um vácuo, isolada do mundo. A decisão de com quem a gente divide a jornada atua como uma força gigantesca que pode ser tanto amplificadora quanto destrutiva, influenciando profundamente a produtividade, a paz de espírito e, claro, os resultados que são alcançados. Só que nas relações humanas, existe uma armadilha muito comum: confundir características que são superficiais com valores que são fundamentais. Coisas como aparência, hábitos passageiros ou gostar do mesmo tipo de música são conveniências altamente mutáveis. Construir parcerias baseadas apenas nisso frequentemente acaba cobrando um preço altíssimo lá na frente. O verdadeiro alicerce precisa residir nos valores fundamentais, coisas como crenças centrais, visão de mundo e a moralidade intrínseca de cada um. Esses elementos, sim, são profundamente estáveis e quase impossíveis de serem alterados simplesmente pela força do convívio. É por isso que o verdadeiro alinhamento de valores atua como a principal força estabilizadora de qualquer trajetória que seja compartilhada. Diferenças no dia a dia, elas sempre vão existir, claro, mas quando a base principal está em harmonia, evita-se aquele cenário trágico e exaustivo de gastar anos de energia remando em direções completamente opostas. O desgaste de tentar forçar uma união entre visões de mundo muito conflitantes acaba drenando energia vital. Em contrapartida, compartilhar a mesma base cria um terreno incrivelmente sólido para um crescimento duradouro e com muito menos atrito. Para concluir a nossa análise de hoje, fica aqui uma reflexão essencial sobre o momento presente. Qual é a exata fundação que está sendo construída no dia de hoje? Vale muito a pena questionar as barreiras invisíveis do conhecimento limitado, o grande perigo de tentar otimizar o velho em vez de ter a coragem de buscar um novo, e, claro, a ilusão perigosa da inércia. O progresso humano não é um acidente de percurso. Ele é uma mecânica invisível aplicada intencionalmente todos os dias.
Muito obrigado pela companhia e até a próxima análise.